Olá, seja bem-vindo ao canal Física Pai d'Égua. Eu sou o professor Ival Medeiros e vou resolver mais uma questão de lei de Ohm. A questão número 3, ela diz o seguinte: marque a opção em que o gráfico representa a lei de Ohm. Bem, então, a princípio a gente tem que conhecer a lei de Ohm. A lei de Ohm, ela está relacionada ao resistor elétrico, né? Então a gente tem um resistor, esse resistor passa uma corrente elétrica e vai ter uma DDP. Então aqui tem uma resistência elétrica, vai passar uma corrente elétrica por ele e aí vai dar uma DDP. Essa DDP ela é R vezes I. Está aqui a lei de Ohm. A DDP entre os terminais de um resistor é igual ao produto da resistência pela corrente elétrica. E se o resistor obedece à lei de Ohm, essa DDP é diretamente proporcional à corrente. Se a corrente aumenta, a DDP aumenta. Se a corrente diminui, a DDP diminui. Se a corrente for zero, a DDP também é zero. Ou seja, DDP e corrente são diretamente proporcionais. O R fica constante. Se aumenta a corrente, aumenta a DDP. O R não muda. Então, aqui só pelo fato de conhecer essa lei de Ohm, a gente já pode eliminar, por exemplo, o gráfico aqui da alternativa C, que aqui está marcando a DDP na ordenada e a corrente aqui nas abscissas. Então, conforme a corrente está aumentando, vocês veem que a DDP também aumenta, né? Então, aumentou a corrente, aumentou a DDP. Só que quando passa desse valor aqui, ó, a corrente continua aumentando, mas agora a DDP diminuiu. Então, esse aqui está errado, não pode ser a alternativa C. Aqui também, olhando para a alternativa E, no início, conforme a corrente aumenta, a DDP também aumenta. Ela vai acompanhando o aumento, é diretamente proporcional. Mas quando chega aqui, ó, essa corrente aumentando, né, a corrente vindo para cá, a DDP não muda, ela fica sempre a mesma. Então não está obedecendo a lei de Ohm, não pode ser a alternativa E. Se aumentasse a corrente, era para continuar aumentando a DDP. A mesma coisa nós podemos falar da alternativa D. Né? A corrente aqui é zero, já tem um valor de DDP. Quando a corrente vem aumentando, a DDP ela não muda, ela fica sempre a mesma, então não obedece à lei de Ohm. Era para aumentar a corrente e também aumentar a DDP. Aumenta a corrente, a DDP fica constante, então não pode ser a alternativa D. Sobrou A e B. E veja o seguinte, essa alternativa A, o gráfico é uma reta. A alternativa B é crescente, né? Mas aqui parece mais com uma parábola, não dá para afirmar, mas parece ser uma parábola, uma função do segundo grau. Mas de qualquer maneira a corrente quando aumenta, a DDP também está aumentando. Mas a questão toda que é uma função aqui, olha, uma função do primeiro grau, porque U é diretamente proporcional a I e o I está elevado a 1. Então, isso aqui é como a função y, lá na matemática, ax mais b, onde o x está elevado a 1. O gráfico dessa função é uma reta, que essa é uma função do primeiro grau. Então, aqui também a lei de Ohm, U com o I é uma função do primeiro grau. Se isso aqui fosse y e isso aqui fosse x, então nós teríamos y igual a rx, por exemplo, é uma função do primeiro grau. E o gráfico é uma reta. Então, a alternativa correta é a alternativa A. A alternativa B, ela não é correta porque não é uma reta, não é uma função do primeiro grau, não é diretamente proporcional. E aqui não, né? Se a corrente dobrar, a DDP também dobra. Então, resposta correta, alternativa A. Bem, se você gostou desse vídeo, dê um like, assine o canal, porque eu estou colocando vídeo todos os dias da semana para que você fique bem preparado para o Enem, para os vestibulares em geral e para as provas da sua escola. Muito obrigado e até a próxima.